Nicholas sentiu responsabilidade por essa garotinha, por sua saúde e felicidade. Ele não sabia explicar o porquê, mas tinha uma conexão e carinho profundos pela criança. A criança, por sua vez, não falava, mas quando Nicholas entrava na sala, ela abria um largo sorriso, o que conquistava cada dia mais o coração do médico. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Desde criança, Nicholas internalizou duas coisas. Ele queria ser médico e ser um homem com H maiúsculo, sendo que esta última opção implicaria em um longo caminho, com múltiplas escolhas morais como ele descobriria mais tarde. Mas ser médico parecia ser mais simples. Bastava entrar na faculdade de medicina e completar seus estudos. Pelo menos, era o que Nicholas pensava. O tempo passou, ele se formou no ensino médio, passou nos exames e realmente entrou na faculdade de medicina. Só que isso não foi tão fácil quanto ele imaginava. Na escola, Nicholas era considerado um pouco arrogante, achando-se o mais inteligente. Seus professores enalteciam a sua mente e suas notas. Por isso, relevavam muitas coisas, como faltas às aulas e tarefas não feitas. Afinal, ele era o melhor aluno, 2 tarefas a mais ou a menos, qual a diferença? Quando ele ingressou na faculdade, Nicholas esperava um tratamento semelhante, mas não foi o que aconteceu. A faculdade era um mundo totalmente novo para ele e boas notas exigiam esforço real. A vida começou a golpear Nicholas sistematicamente contra a dura realidade. Cada nova disciplina era mais difícil do que a anterior, e a escolha final da futura especialidade esmagou a autoestima do rapaz. No 6º ano, ele enterrou o sonho de se tornar obstetra. Seguir o caminho do herói favorito era mais difícil do que ele imaginava. No entanto, nem tudo estava perdido. Se nos 2 primeiros anos Nicholas sofria principalmente para alcançar as notas e o respeito antigo, com o tempo seu ego ferido se curou, e ele começou a fazer tudo para ser o melhor. No final do curso, os professores falavam dele como um candidato promissor. Acho que muitos concordarão comigo, dizia Dr. Ivan, o tutor de Nicholas na faculdade, que todas as portas da medicina estão abertas para você, Nicholas. Para onde quer que vá, vão querer você. Mas Dr. Ivan, para onde você me aconselharia a ir? O homem de meia idade tirou os óculos e olhou pensativamente para a frente. Ele tinha olhos azuis muito penetrantes. Você está fazendo a pergunta errada, jovem, observou o homem. Melhor perguntar para onde eu iria se estivesse no seu lugar. Sente a diferença? Nicholas concordou. E eu vou explicar. Eu não dou conselhos. Não quero assumir a responsabilidade por sua decisão. Mas posso compartilhar a escolha que eu faria no seu lugar. Decida por si mesmo depois. Suas palavras, sua maneira de falar, sempre impressionaram Nicholas. Dr. Ivan estava entre as pessoas que os alunos mais respeitavam. E Nicholas queria ser assim. E o que você faria no meu lugar? Nicholas continuou tentando obter uma resposta. Eu escolheria cirurgia, respondeu o homem instantaneamente. É a área mais promissora e bem remunerada disponível para nós. E não diga que dinheiro não significa nada para você. A cirurgia definitivamente tinha suas vantagens. Obrigado pela conversa, Dr. Ivan. O homem assentiu e estendeu a mão para Nicholas. Com isso, Nicholas se sentiu mais confiante. É agradável quando alguém tão respeitável aperta sua mão. Ser cirurgião é, com certeza, uma grande responsabilidade. Uma voz interna lembrou que qualquer campo da medicina, por princípio, é de grande responsabilidade. Mas não é disso que se trata. Estaria ele, Nicholas, ainda tão jovem, pronto para segurar um bisturi e salvar vidas? E o que aconteceria se ele cometesse um erro? E se não conseguisse salvar o paciente? Muitas dúvidas surgiram em sua mente naquele momento. Pensar nisso era assustador. Só com o tempo começou a perceber o quão difícil seria para ele. Seus pais o apoiavam, a namorada estava ao seu lado o tempo todo. Aline estava com Nicholas há mais de 6 anos, e eles superaram todas as dificuldades juntos. Foi Aline, em seu estilo compreensivo característico, quem sempre ouvia Nicholas, ajudando-o em seus constantes dilemas. Parece que o Dr. Ivan está certo, acrescentou a garota um pouco depois. Não temos o direito de aconselhar você, ninguém tem esse direito. Você pode escolher qualquer caminho que quiser.
Se eu seguir a cirurgia, poderei ganhar muito dinheiro. E nós poderemos viver bem, mas Aline respondeu com um sorriso triste. Se todos os dias para você forem um verdadeiro teste de resistência, então não preciso de dinheiro a esse preço. Eu quero que você mesmo decida o que é melhor para você. E ele decidiu. Não imediatamente, mas lutando contra as dúvidas. Não se pode negar que o lado financeiro pesou. Afinal, se um professor experiente como o Dr. Ivan diz que ele poderia ser um cirurgião, quem é Nicholas para discutir com ele? Passou algum tempo antes que a residência de Nicholas fosse concluída completamente, e ele começou a prática médica independente. Depois disso, se sentiu mais estável e pediu a namorada em casamento em um jantar romântico. Nicholas reconhecia que Aline era a pessoa ideal para ele, compreensiva e parceira. Ela conseguiria entender a rotina de um cirurgião. Além disso, os dois se amavam e se respeitavam profundamente. Nicholas continuou trabalhando na cidade que cresceu com sua família. Além disso, Aline gostava muito de lá, não era muito grande nem muito pequena, era bonita e bem cuidada e com muitos lugares para passear. E quando tivermos filhos, eles vão gostar de morar aqui, Aline costumava dizer. Eles queriam ter um filho para que a família fosse completa. Aline sempre teve o sonho de se tornar mãe, mas os anos se passaram e ela não conseguia engravidar, mesmo após alguns tratamentos. Por que tem casais que podem ter filhos como coelhos e nós não conseguimos? Nicholas abraçou carinhosamente a esposa. Ele poderia dizer que isso era mais comum do que ela imaginava, algumas pessoas tentam engravidar por anos, sem sucesso. Mas ele decidiu não dizer nada. Agora ele não estava no papel de médico. Ele era apenas um marido e a esposa só precisava se sentir amada, apesar da situação. Nicholas fez alguns contatos e conseguiu um encaixe na agenda de uma das médicas mais respeitadas em sua área. Seu consultório ficava em outra cidade e Nicholas conseguiu alterar toda a sua programação no hospital para que pudesse acompanhar a esposa na consulta. A doutora Irene os recebeu em seu consultório. E Nicholas agradeceu pela gentileza que a doutora teve encaixando uma consulta em sua concorrida agenda para o casal. Não há o que agradecer, Dr. Nicholas. Como eu poderia rejeitar um pedido seu? Já me falaram muito de seu trabalho, respondeu a doutora com um sorriso simpático no rosto. Nicholas havia convencido Aline a ir até a doutora Irene. Ele assegurou que se alguém poderia ajudá-los, com certeza seria ela. Aline confiava no marido, mas já estava desanimada e não acreditava que seu problema teria solução depois de diversos tratamentos. Estou tão cansada de ir de um lado para outro, confessou Aline. Só faço isso, não me lembro mais de quando passamos tempo juntos. Tudo vai se acertar, querida, Nicholas respondeu confortando. Só precisamos ter um pouco de fé e paciência. Não é você que está passando por tudo isso, afinal, sou mais grosseiro do que Aline pretendia, mas Nicholas não se ofendeu. Eu entendo quanto é difícil para você, querida, repetia ele, mas vamos superar tudo. Eu vou te apoiar e estar ao seu lado. Doutora Irene durante a consulta conversou muito com o casal sobre suas expectativas, examinou Aline e solicitou mais exames para confirmar o diagnóstico. Os exames anteriores indicavam que Nicholas não tinha problemas de infertilidade e que infelizmente Aline era estéril. Mas a doutora quis aguardar os resultados dos exames para confirmar o diagnóstico. Eles conversaram um pouco mais e se despediram em um tom amigável. Alguns dias depois, os resultados dos exames chegaram. Nicholas não apresentou nenhuma alteração nos exames, enquanto os de Aline confirmaram que ela era realmente estéril. A doutora Irene ligou para Nicholas para explicar a situação, ele colocou o telefone no viva voz para que Aline também ouvisse. Todo o diagnóstico condizia com os sintomas que Aline apresentava, ciclo menstrual irregular, fortes cólicas abdominais. A doutora sugeriu tentarem um tratamento, mas Aline se recusou, ela já havia tentado diversos tratamentos dolorosos e não estava disposta a enfrentar mais um. Nicholas estudou o caso da esposa a fundo, consultou diversos colegas e não havia nada que pudesse ser feito, mesmo o cirurgião mais experiente não poderia consertar aquela situação. Nicholas se sentiu impotente e frustrado, mas não tanto quanto a esposa, que orava de joelhos por um filho. Os meses se passaram, Aline entrou em uma depressão severa e Nicholas fazia de tudo para animá-la, sem muito sucesso na verdade. Sua válvula de escape era o trabalho, onde ele se realizava e esquecia de todas as suas frustrações. Ganhou muito respeito dos colegas por nunca rejeitar casos difíceis, aqueles que seus colegas rejeitavam, ele costumava aceitar,
pois com seu raciocínio invejável conseguia encontrar soluções cirúrgicas que seus colegas não identificavam. Nicholas e a esposa haviam entrado em uma fila de adoção. A esposa tinha preferência por bebês sem doenças ou problemas de saúde, mas após alguns anos, o bebê ideal ainda não havia aparecido, o que gerava ainda mais ansiedade e frustração em Aline. Será que não conseguirei nem mesmo ser mãe adotiva? Lamentava Aline para seu marido. Vamos orar, querida. Quem sabe Deus não ouve nossas preces. Orar? Já cansei de orar e nada acontece. Vamos, querida. Precisamos ter fé, dizia Nicholas tentando animar a esposa. Nicholas tinha presenciado verdadeiros milagres no centro cirúrgico, coisas que a ciência não poderia explicar. Com isso, começou a ter o hábito de orar antes de todas as cirurgias que realizava. Em um plantão noturno, Nicholas atendeu uma pequena criança na emergência. Sua acompanhante informou que a criança de 5 anos era surda-muda. Ele examinou a garotinha e fez um diagnóstico preliminar de apendicite e sugeriu a cirurgia, a qual correu bem, mas descobriu-se que a infecção havia se espalhado. Nicholas começou a cuidar dessa garotinha chamada Laura. Sua vida era complicada. Ela vivia em um orfanato e era uma criança especial. Dias e semanas se transformaram em meses de tratamento. Laura teve sepse e quase faleceu depois de uma febre muito alta. A interação com Laura fez Nicholas repensar sua motivação para ser médico. Ele sentiu responsabilidade por essa garotinha, por sua saúde e felicidade. Ele não sabia explicar o porquê, mas tinha uma conexão e carinho profundos pela criança. A criança não falava, mas quando Nicholas entrava na sala, ela abria um largo sorriso, o que conquistava a cada dia mais o coração do médico. Laura era uma criança de saúde muito frágil e Nicholas quis investigar mais a fundo seus problemas de saúde. Diversos problemas foram identificados depois da cirurgia, provavelmente pela negligência que deve ter sofrido antes de chegar ao orfanato. Laura finalmente teve alta e voltou ao orfanato. Nicholas simplesmente não parava de pensar na garotinha e um grande desejo de adotá-la tomou conta dele. Mas ela estava completamente fora dos padrões que a esposa desejava. Era uma criança de 5 anos e sua esposa queria um bebê. Além disso, a garotinha tinha saúde muito frágil e sua esposa havia deixado muito claro que não queria crianças com problemas de saúde. Uma criança especial então seria impensável. As festas de final de ano estavam se aproximando e Nicholas queria que aquele ano fosse muito especial para a esposa. Os últimos anos haviam sido muito difíceis e o Natal era sem dúvidas o período mais complicado para a esposa, que sempre sonhou em ter crianças correndo pela casa e abrindo presentes. Nicholas pensou em comprar um cãozinho para alegrar a esposa. Mesmo sabendo que não substituiria um filho, talvez um animalzinho trouxesse um pouco mais de alegria para casa. A caminho de um canil para escolher um filhote, Nicholas recebeu uma ligação de emergência do hospital. Uma paciente que havia sido operada por ele havia entrado na emergência. Nicholas mudou a rota e seguiu para o hospital. Chegando lá, a pequena Laura estava na emergência. Quando ela viu o rosto conhecido do médico, abriu um lindo sorriso. Nicholas também encheu o coração de alegria ao vê-la e saiu do protocolo abraçando e beijando o rosto da garotinha. Todos olharam com estranheza para a atitude do médico, que sempre foi muito profissional e não costumava ter tais atitudes com os pacientes, mesmo com aqueles mais adoráveis. A acompanhante de Laura informou que a menina estava ardendo em febre há alguns dias e nada fazia a febre baixar, por isso ela temia que fosse a infecção novamente. Nicholas examinou a criança e, como a cirurgia era recente, a internou para que fizesse todos os exames. Depois que os resultados dos exames chegaram, Nicholas foi conversar com a acompanhante de Laura. Nada foi constatado, a febre cessou e se Laura passar bem a noite, pode ter alta amanhã. Deve ter sido emocional então? Por que você acha isso? Laura tem isso de vez em quando é contrariada ou quer muito algo, ela fica com febre. E o que você acha que a contrariou? Eu não tenho certeza, mas suspeito que ela apenas queria ver o senhor. Como você sabe disso se ela não se comunica? Porque ela só sorri quando te vê, ela nunca sorriu para nenhuma de nós, por mais cuidado e carinho que ela receba, nunca recebemos um sorriso dela. Nicholas se comoveu com o relato. Depois de saber disso, como poderia deixar aquela frágil criança voltar para o orfanato? Nicholas voltou para casa naquela noite sem conseguir pensar em outra coisa que não fosse a criança. O Natal já era no dia seguinte e ele não tinha comprado nada para a esposa. O cãozinho que ele havia planejado comprar já havia sido vendido depois que ele não apareceu no canil. Agora ele teria que encontrar outra solução. Chegando em casa, a esposa percebeu seu rosto de preocupação.
Querido, algum problema no trabalho? A esposa perguntou. Depois de um suspiro e um breve silêncio, Nicholas contou para a esposa sobre sua pequena paciente do hospital. Me apeguei a uma paciente que é surda-muda e acho que ela também se apegou a mim. Disseram até que ela teve febre só porque queria me ver. Mas querido, você acha isso possível? Pelo visto, sim. Pois os exames dela estavam perfeitos e estava tudo bem com a cirurgia que realizamos. E o que os pais dela acharam disso? Ela não tem pais, ela vive em um orfanato. Foi abandonada pelos pais quando nasceu. A esposa de Nicholas ficou pálida nesse momento e se sentou achando que poderia desmaiar. Aline, você está bem? O marido se aproximou segurando em suas mãos, que estavam geladas. Sim, estou bem, respondeu a esposa um pouco atordoada. Eu posso ir até o hospital para conhecê-la? O marido estranhou o pedido, mas concordou. Temos que ir cedo, pois ela receberá alta amanhã. Você quer mesmo ir? Quero, Nicholas. Orei como você me pediu e concordei com Deus que eu colocava muitas exigências para receber um filho, então disse que não importava mais nenhuma condição, se fosse bebê ou mais crescidinho, saudável ou com necessidade de cuidados especiais, eu estou pronta para ser mãe. Nicholas ouvia tudo e lágrimas lavaram seu rosto. Não vamos esperar até amanhã então, quero que você a conheça agora. O casal então saiu animado até o hospital. Chegando no quarto, a garotinha já estava dormindo, mas ao perceber que Nicholas estava do seu lado, ela abriu os olhos, deu seu sorriso costumeiro e o abraçou. Nicholas tentou de seu modo explicar que aquela ao seu lado era sua esposa e que ela foi até lá conhecer a garotinha. A criança parece ter entendido tudo e retribuiu o sorriso e o abraço de Aline, que instantaneamente sentiu uma grande conexão com a menina. No dia seguinte, a responsável pelo orfanato foi até o hospital para levar a garotinha de volta ao abrigo. Nicholas pediu para conversar em particular com ela e contou sobre seu desejo em adotar a menina. A responsável ficou surpresa, pois ela não esperava que a garotinha fosse ter interessados em adotá-la devido à sua condição. Mas era Natal, então tudo era possível. Você entende os desafios que irão enfrentar, não é mesmo? Vocês realmente estão dispostos? Ela é surda, eu sei. Mas acredito que ela não veio até aqui por acaso. Não vemos nenhum problema em criarmos uma criança com necessidades especiais. Ela não pode ter outra rejeição, já foi devolvida por outras famílias. Preciso que tenham certeza do que estão fazendo. Nós temos certeza, senhora, nos preparamos para esse momento por muitos anos. Depois desse dia, o casal deu entrada na papelada para a adoção da criança. Foi um processo longo e cheio de desafios. O fato de Nicholas ser médico e ter boas condições financeiras não fizeram o processo andar mais rápido. Ele e a esposa visitaram constantemente a menina, que parecia cada dia mais feliz. Eles já conseguiam se comunicar com alguns gestos que aprenderam e a pequena Laura também estava sendo ensinada pela primeira vez a linguagem de sinais. O ano se passou e mais um Natal havia chegado. Laura já estava na casa de seus pais adotivos há algumas semanas. Aline se sentia feliz e realizada como mãe, a conexão e o amor entre elas só cresciam. Depois que Laura foi para a casa deles, Nicholas, como um bom cirurgião, não se contentou com o diagnóstico de surdez da filha e a levou aos melhores especialistas. Havia uma opção cirúrgica com um implante. Nicholas e a esposa ficaram animados com a possibilidade de melhorarem a qualidade de vida da filha. A cirurgia foi feita por um colega de Nicholas e parecia ter dado tudo certo. Os testes foram feitos e Laura parecia conseguir ouvir, mas ainda não falava. Talvez após muitas sessões de fono, ela conseguiria começar a falar as primeiras palavras. A esperança tomou conta deles e a noite de Natal prometia ser a mais feliz de todos os anos, afinal naquele ano haveria uma criança para abrir presentes e brincar pela casa. A noite estava mágica. O casal montou uma linda árvore de Natal no centro da sala. Os pais encheram a árvore de presentes, um para cada ano vida de Laura, para cada ano que não puderam passar o Natal com a pequena criança. Ela abriu os presentes animada, soltando pequenos gritinhos de alegria. Os pais olhavam emocionados para a cena e correram para abraçá-la. Papai, mamãe, disse a pequena criança. O que você disse? Perguntou Nicholas com as mãos na cabeça incrédulo. Papai, mamãe, repetiu a menina. Este sem dúvidas foi o Natal mais lindo e emocionante da família. Finalmente ouviram que eram pais e Laura finalmente sentiu que era filha. As orações de todos haviam sido ouvidas. E você? Acredita no poder da oração?
Acredita que a criança foi adotada pela força do destino? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.